No ano de 2025 de Vale Tudo, será que a gente ainda tem os mesmos conceitos para definir quem é a vilã e quem é a mocinha? O meu nome é Marina Mels e eu tenho a mais absoluta certeza que não. E é isso que me assusta. O tanto de gente colocando no ela nem é tão ruim assim, ela até que é bem engraçada, numa personagem muito conservadora, muito preconceituosa e muito cretina. Só porque ela rende bons memes e aí tá tudo bem. Oi, gente, meu nome é Mônica Lewandowski e infelizmente sou fã de Odete Roitman da versão 2025 e tô aqui para tentar defender ela e trazer os aspectos do porquê que a gente tá amando Odete Roitman esse ano. O meu nome é Larissa Guerra e apesar de eu não estar acompanhando a novela, eu não consigo passar imune aos cortes da Odete Roitman e sim, também estou fazendo parte do fandom da diva. Vale Tudo é considerada a melhor novela de todos os tempos da TV brasileira, mas da década de 80 pra cá, muita coisa mudou. E no remake não faltam polêmicas e impressões que vão totalmente contra os sentimentos vividos por quem assistiu a primeira versão da novela na época em que ela foi ao ar. Mas para além disso, o que isso tudo revela sobre as mudanças de valores sociais e o Brasil que a gente é hoje? Vem para essa conversa noveleira com a gente? Então, boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. O meu momento chegou. Porque se você mora no Brasil em 2025 e tenho certeza que você não está imune a Vale Tudo. O remake da novela das novelas está no ar na Globo e mesmo que você não assista religiosamente cada capítulo, como eu e como todo mundo, exceto Larissa Guerra, mentira, eu sei, mas como muitas das nossas amigas, eu tenho certeza que você já viu algum corte, meme, post, dado, tudo só fala de Vale Tudo, o que eu acho espetacular, acho ótimo. Então, sou esse segundo caso e vocês percebam a emoção na voz de Marina Mels começando esse episódio. Eu me vi conversando com a Marina agora durante as minhas férias muitas vezes sobre Vale Tudo e eu confesso com um pouco de culpa, assim, que eu tô adorando quase tudo que eu vejo da Débora Bloch interpretando a Odete Roitman, principalmente as cenas que mostram ela vivendo seus casinhos bem sugar mommy com rapazes mais jovens e deliciosos. Desculpa. Ela tá assim porque ela nunca mais vai beijar na boca dela, fica vendo e da gatilho. Enquanto isso, é praticamente um consenso nas redes de que a mocinha Raquel, interpretada pela Thaís Araújo, é uma chata, com a sua obsessão em ser honesta o tempo todo. E aí a gente ficou pensando sobre essas mudanças de impressões do público e acabamos indo atrás de quem também tá refletindo sobre isso. Foi assim que chegamos na newsletter Ferve, da Mônica Lewandowski. Mônica, bem-vinda ao Donas, nesse episódio que eu tô assim emocionadíssima em fazer, porque eu vou poder falar de Vale Tudo. Se apresenta pra quem ainda não te conhece. Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando com vocês desse papo para falar de Vale Tudo. Eu sou a Mônica Lewandowski, eu sou de Porto Alegre, mas moro atualmente em São Paulo. Eu sou pesquisadora, né? Meu trabalho ali oficial, remunerado, é falar sobre consumo, sobre tendências e sobre comportamento. E eu trabalho atualmente na WGSN Brasil como consultora. Mas eu também tenho a minha newsletter aí no meu tempo livre, que eu falo também sobre os assuntos que estão fervilhando nos comportamentos atuais na sociedade brasileira. E aí a minha última newsletter foi sobre Vale Tudo, porque eu estou obcecada pelo assunto. Maravilhosa, estamos todas obcecadas, muito. Vamos começar então com uma coisa mais técnica, assim, falando assim, mudanças mais macro de Vale Tudo dos anos 80 e Vale Tudo agora, assim, o que você observa de mais impactante? Então, eu não assisti a versão original, eu tô acompanhando alguns cortes pelo TikTok, eu nem era nascida na versão original, mas depois reprises eu não assisti, assim, eu não conhecia a história da novela, eu tô descobrindo tudo agora. Então, o que eu estou acompanhando... Claro, já tomei vários spoilers, né, do que tem pela frente, mas o que eu estou... já sei várias coisas que acontecem, né, e a gente sabe da emblemática morte de Odete Roitman. Mas o que eu estou vendo que tem de diferenças é que a novela ela tá tentando trazer muito o contexto de vida dos personagens para hoje, assim. Então a gente vê, eles são muito digitalizados, eles têm vidas que estão completamente conectadas a profissões atuais, né? A gente vê que a
Solange. A gente vê que isso tudo tá vendo? Eu não vejo a novela e sei nome de personagem, gente. Então, muito marcantes esses personagens, né? Mas a gente vê que a Solange, ela era jornalista na versão original e agora ela é diretora de conteúdo de uma grande agência do Rio de Janeiro. O Afonso agora pratica triatlon, que é um esporte que está mais em alta. Então a gente vê que eles estão adaptando vários comportamentos para o contexto atual e várias questões que às vezes são até esse cenário de fundo, né? Então a profissão da Solange não é uma coisa super essencial. Claro, ela tem ali contexto de ter uma profissão moderna, atual, mas ela poderia ser uma jornalista, né? Mas que não afetaria tanto ali na relação. Mas eles trouxeram isso para o contexto atual. Então a gente vê que esse pano de fundo do que os personagens estão vivendo, de como é que eles se relacionam, que coisas que eles fazem, quais são os hobbies. A gente vê que eles também estão incluindo pautas, que são pautas muito atuais, né? Então nos últimos capítulos, a Lucimar, ela entrou com o pedido de solicitação de regulamentação da pensão dela com o marido, coisa que não tinha lá na versão dos anos 80, e eles trouxeram essa pauta agora. Eles até ensinaram ali como fazer, né? Ela faz pelo celular. O cara joga tigrinho, né? O cara joga no ex-companheiro tigrinho. dela, o pai do filho dela, joga tigrinho. Achei muito bom. Exatamente. Tem também a questão do tráfico de animais silvestres, que também eles estão colocando, assim. Então, dá pra ver que eles estão pegando muitas coisas atuais, pautas e conversas que estão acontecendo nesse momento, e colocando no roteiro pra, claro, fazer sentido pra quem tá assistindo agora e tá trazendo outras identificações que não existiam lá nos anos 80, né? Perfeito. Eu vou pedir pra Larissa a opinião dela. Vai, Larissa, conta a sua opinião. Não, assim... Gente, eu adoraria ver a novela, mas eu sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, né? Então eu tenho essa dificuldade. E aí, como eu não tenho Globoplay, então eu fico sem assistir, mas eu acompanho com a Marina, com os memes, o Twitter que tá sempre... Assim, eu lembro que a primeira grande novela, assim, que a gente acompanhou no Twitter foi Avenida Brasil, né? Que foi uma loucura na época, assim. E eu acho muito interessante que esse comportamento, tantos anos depois, continua existindo e continua muito forte, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu também tenho visto pessoas assim, porque a novela flopou, porque não sei o quê. Mas eu não tenho essa impressão, assim, porque a maioria das pessoas que eu vejo tá enlouquecida, sabe? Vendo Vale Tudo. E também acho muito interessante que tenha rolado essa reciclagem. Eu discordo um pouco com a Mônica quando ela fala que se a Solange fosse jornalista não ia ser, assim, grandes coisas pra novela, mas é que ser jornalista hoje em dia não é mais descolado, né? Jornalista é tudo uns ferrado. Então, tipo, qual é a profissão que as pessoas querem ter? Não, ela trabalha numa agência, criadores de conteúdo, não sei o quê. A Maria de Fátima, que é a personagem, tipo, a vilãzinha, né? Até onde eu sei. Que, tipo, que na primeira versão queria ser modelo, porque era algo que era muito hype da época. Agora ela quer ser criadora de conteúdo, ela quer ser influencer. Então, tem esses aspectos que são interessantes. E eu acho que também no aspecto bem macro, assim, a gente tá falando de uma época, final da década de 90, de 80, que a gente estava começando a viver a redemocratização no Brasil, né? Então, acho que isso também é muito emblemático, assim, para a época e para o que a gente é hoje. Hoje a gente tem uma democracia consolidada, sim, talvez não muito, mas a gente ainda tem uma democracia, né? Então acho que tem esses aspectos. Mas agora eu vou deixar você, Princesa Marina, falar, porque tu tá aí com a faca, o queijo, o buffet inteiro na mão, né? Tá, eu quero começar falando uma coisa que pra mim é muito marcante. Eu acho que quem não viu, assim, eu começaria por aí, que é a abertura da novela. Ver a abertura do final da década de 80 e ver a abertura de agora, eu acho que dá muitos sinais de como a novela está atualizada e quais são as pautas que ela vai trazer. Então, exemplos que eu acho muito interessantes, assim. Na abertura dos anos 80, só era representado um esporte, futebol. Na abertura de agora, tem várias modalidades, tem ginástica, tem, enfim, várias outras modalidades. Lá na década de 80, se mostrava apenas a questão religiosa dos cristãos.
Agora tem mais um monte de outras coisas. Então, eu acho que só a abertura, ela já dá uma nota muito interessante, apesar de terem mantido a trilha sonora, que eu achei excelente, mas ela dá uma nota muito especial do que vai ser essa novela, assim, de que ela não é um remake, ela é uma recontagem, sabe? Ela não é uma história que vai ser contada do mesmo jeito, ela tá sendo reescrita de verdade, assim. Ela vai manter uma linha narrativa, mas ela vai ser reescrita. Então, eu acho que a abertura é belíssima, eu acho lindo que eles usaram uma obra do Abdias Nascimento, que voltou a ficar muito popular, o que. E, enfim, muitas coisas lindas na abertura da novela. Na abertura da novela tem o Tigrinho, na abertura da novela tem mala de dinheiro, tem várias coisas que já estavam antes, né, na versão anterior, mas tem coisas novas e contemporâneas. Então, começaria daí. Acho que a abertura literalmente abre muito essa discussão do que é essa novela e da forma como ela se vê hoje em dia, né? Cara, e assim, a Mônica começou aí uma lista de coisas importantes que a novela tá levantando. Tem uma mulher negra de 60 anos que tá aprendendo a ser modelo. Sabe? Tem coisas belíssimas que a novela tá levantando, possibilidades belíssimas que a novela tá levantando, que eu acho que são muito importantes. Saiu agora essa semana, nesse lance da regularização de pensão alimentícia, de que no dia que saiu a cena da personagem explicando como se fazia, foram 270 mil pedidos de regularização de pensão. Porque ela ensinou como fazer. Então, ela abriu o aplicativo da Defensoria Pública, ensinou como se fazia. Então, assim, para além de toda a beleza, para além do vício, né, para além de todas essas coisas que a gente vai comentar daqui a pouco, eu acho que tem um restabelecimento do papel da novela. Eu lembro muito, eu não lembro qual novela era, mas eu lembro muito de uma das novelas que falava de crianças desaparecidas. Que tinha no final... Explode Coração. Explode Coração. Que tinha Cigano no final... Igor. No final tinha... aparecia a foto da criança desaparecida e as informações sobre como chegar àquela criança. Isso aconteceu muito. Na época da Camila, de Laços de Família, doação de medula bombando. Então, assim, eu acho que a novela tem um papel popular muito forte e, para mim, ela reafirma uma coisa que sempre esteve muito clara para quem estuda comunicação, mas que talvez nesse tititi de pessoas que não entendem tanto do assunto estivesse menos claro. A TV aberta brasileira é fundamental em qualquer construção cultural social desse país. Qualquer. Não existe TikTok, não existe Instagram, não existe nada que se compare à força da televisão brasileira. Principalmente da TV aberta, mais especialmente ainda das novelas. Então eu tô muito apaixonada por Vale Tudo por todas essas coisas. Porque eu acho que... e tem uma coisa... Eu não lembro quem que eu vi falando. Eu acho que foi a Natuza Neri num episódio do assunto sobre a novela. Posso estar completamente equivocada. Mas alguém falou uma coisa que eu achei muito bonita, que é a novela, ela tá fazendo a gente perceber o quanto a gente avançou. Porque a gente reclama muito e a gente tá muito longe de cenários ideais em vários sentidos. E a novela, ela tem ela por ter uma versão lá da década de 90, ela traz isso, né? Tipo assim, gente, olha só, a Raquel, na primeira cena do primeiro episódio da novela lá na década de 80, apanhou e não fez nada. Tomou um tapa na cara do Rubinho e não fez nada. Agora ela bateu de volta e deixou muito claro que ele não ia fazer aquilo de novo. Isso tá acontecendo. Então eu acho que a novela também tá trazendo um pouco desse respiro pra gente, assim, de que, olha, a gente não é só luta, sabe? Também tem um pouco de glória aqui, um pouco de sombra pra gente dar uma descansada. Então, enfim. Tá. Comecei assim. Mas eu queria pegar sobre o cerne da questão e também sobre o grande tema da tua newsletter, Mônica, que é sobre a questão de Vale Tudo na década de 80, que seria o questionamento de, vale a pena ser honesto no Brasil? E tu diz que tem a impressão de que esse questionamento já não engaja tanto e que talvez esse seja uma das grandes mudanças na forma como a gente está consumindo a novela e engajando na novela. Por que tu vê isso? Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês lembram a última vez que vocês tiveram uma conversa que o tema fosse honestidade? Eu lembro.
Faz tempo? Faz muito tempo? Faz bastante tempo. E era numa parada de mercado de trabalho, não era nem uma coisa tão pessoal, assim, sabe? Era tipo assim, pô, o cara tá lá tomando uma atitude X, pegando cliente Y, sabe? Essa parada assim, mais do CNPJ e menos do CPF. Então, essa impressão me surgiu, assim, e eu até falei lá na news, né, que é totalmente uma impressão, eu não tenho dados pra comprovar isso, mas que eu tenho essa sensação de que é uma conversa que ela já tá quase desgastada, assim, no Brasil, de que ela já não acontece mais, de que a gente não tá mais debatendo o assunto, assim, de que esse debate, vale a pena ser honesto, não vale... A gente já cansou tanto de falar disso e não ver avanços, talvez, de que a gente já nem engaja mais, assim. Então, acho que é tanto tempo convivendo, e a gente tá o tempo todo, liga a TV e tá assistindo, acompanhando notícias, a gente vê escândalos de corrupção, pessoas que fazem desvio de dinheiro, e aqui eu não tô falando de governo, tô falando de instituições privadas, né? A gente teve o caso das Americanas, que foi acho que ano passado, né, que os donos das Americanas fizeram todo um esquema ali, que eles saíram bem, mas a Americanas estava lá indo para recuperação judicial. A gente tem um caso mais recente do CPI das bets, né, de que a gente tá vendo muitos casos de quanto influenciadores estão ganhando e lucrando em cima da perda das pessoas, e eles estão lá abertamente falando sobre o assunto, seguem incentivando os jogos, né. A gente viu casos também, essa questão das bets, né, de situações que influenciaram resultados de partidas, de jogos ali, que venderam esquema. Eu vi uma reportagem do Fantástico há um tempinho atrás, falando de que teve um campeonato pequeno, agora não vou lembrar qual o estado, mas de um campeonato, acho que talvez ali da Série C, que eles conseguiram fazer umas investigações e viram que já estava alguns casos de influência nos resultados por causa das bets e tal, e as apostas, assim. Então, a gente vê isso o tempo inteiro, já tá na nossa rotina, a gente é bombardeado por notícias disso o tempo inteiro. E aí, a minha impressão, e de novo, assim, é algo que eu não tenho dados pra provar e que eu sinto, assim, de que a gente ficou um pouco anestesiado, de que, será que vale a pena ser honesto no Brasil? De tipo, a gente já tá num momento de que, assim, se tu vai ter um lucro, se tu vai conseguir te dar bem, alguma coisa, talvez valha, ou talvez, tu tá naquele meio e tu é influenciado e tu acaba trazendo algumas coisas que tu vai pelo flow, assim. Então, acho que é uma conversa que a gente já não traz tanto, porque eu acho que a gente tá um pouco desgastado e anestesiado com tantas coisas e tanta impunidade que a gente vai vendo no Brasil, assim. Então, acho que a gente amorteceu a conversa. E aí, eu acho que tem outras conversas que vão surgindo, outras coisas e outros assuntos que estão permeando, assim. Eu acho que a nossa vida, ela se transformou muito nesses anos, né, dos anos 80 pra cá. E ali, quando a novela surgiu, foi logo junto com eu não lembro qual é a palavra, mas ela surgiu junto com a nova Constituição, né? E logo em seguida Isso, e ela surgiu também junto com o fim da ditadura, né? A ditadura tinha acabado. Muitas denúncias da ditadura estavam surgindo, de casos de corrupção, de desvio de dinheiro, de repressões, de tortura e todas as barbaridades que a ditadura cometeu. E era um momento onde o que era certo, o que era errado, a ética, ela estava num lugar muito nebuloso, né? Porque as pessoas viram todas as barbáries da ditadura por muito tempo e aquilo parecia autorizado, aquilo se continuava fazendo. Então, aquele momento é tipo, e agora? O que acontece? Como que a gente faz? É quase como se naquela época a novela tivesse um papel de ensinar o que era o certo e errado, né? De mostrar, olha, isso não é. Mas, claro que com essas pitadas de interessância de se vale a pena ou não ser ético. E eu acho que hoje em dia a gente tá vendo a novela num momento e no outro momento vendo ali a CPI das bets e a gente fica assim... talvez valha a pena ser desonesto no Brasil ou fazer coisas erradas. Pega esse dinheiro, Raquel! Pega esse dinheiro e vai embora, minha filha! Na verdade, eu acho que a gente já sabe a resposta de que não vale a pena ser honesto.
sabe? Eu acho que a gente... e eu comecei a lembrar, de fato, a última conversa que eu tive sobre honestidade era muito nesse sentido, assim, de que, no Brasil, ou tu nasce herdeiro, ou você é muito desonesto pra você ser muito rico. Senão, tipo, se você é honesto, tu vai, assim, no mínimo ter a vidinha classe média ok, assim, sabe? Eu acho que foi nesse sentido a conversa que eu tive. Pra mim, tá muito claro que é isso, não vale a pena ser honesto, sabe? Tu trouxe brilhantemente o exemplo da Americanas como um exemplo de, cara, a gente fica falando que a política é corrupta, não sei o que, mas dentro de empresa também, gente, o negócio é horrível, assim, sabe? Então, tem muito esse aspecto. Não sei, Marina, se tu quer completar alguma coisa? Não, concordo super, voto com as relatoras. Acho que tem muito essa discussão. Acho que, em certa medida, essa questão, principalmente do dinheiro, né? De pega o dinheiro, não pega o dinheiro, sai correndo com o dinheiro, né? Talvez tenha suscitado essa conversa, né? Aqui em casa eu tô assistindo com o Bruno. O Bruno nunca assistiu uma novela na vida. E está assistindo Vale Tudo. E a gente teve essa conversa. O que você faria? Você sairia? Você não, sabe? A gente teve essa conversa, então acho que, em certa medida, é isso, é popularizar os assuntos, enfim. Mas eu concordo com vocês que é uma pauta que talvez já não tenha mais tanta relevância assim, porque é isso, a gente acaba olhando e dizendo, minha filha, pega essa mala, vai embora, sabe? Sei lá, vai para as Maldivas. Enfim, vamos falar da Raquel, então, já que a gente tá falando da honestidade. Eu acho que só para complementar essa questão da honestidade, da mala, eu acho que nessa versão, né, agora em 2025, essa questão da mala, ela ganha uma outra camada, que aí eu acho que não foi tão explorada eles citaram, mas não exploraram tanto, que é a Raquel é uma mulher negra. E aí, a questão da honestidade tem outro peso pra ela, né? Ela até fala, teve uma fala que ela fala, sou uma mulher preta, vão desconfiar de mim, eu não lembro exatamente qual é a fala, mas ela traz de maneira leve, assim, mas é isso, agora tem outra camada que ela sofre outras consequências que talvez a Raquel branca lá dos anos 80 não sofresse, então acho que tem mais uma camada ali que talvez tivesse mais amplitude de discussão do que ficar ou não ficar com o dinheiro, né? Vale a pena ficar ou outra coisa assim. Então, acho que essa é uma camada que eles poderiam ter explorado melhor Concordo super. Nessa versão. Não, e enquanto vocês estão falando, eu fico pensando, será que a pergunta não é, a grande premissa da novela não é o quanto você abre mão dos teus valores, da tua honestidade pra se dar bem, sabe? Eu acho que talvez ela tenha mais camadas do que ser honesto ou não ser, sabe? Talvez ela tenha uma outra, que eu acho que vai ser explorada agora de uma maneira um pouco mais lenta, assim, porque eu acho que também teve uma coisa de uma necessidade da novela se provar muito rápido, porque como tinha essa dúvida de como é que vai ser esse remake, não sei o quê, teve coisas que foram aceleradas e teve coisas que foram atrasadas pra trazer essas sensações, né? Tem coisas que aconteceram muito pra frente que já aconteceram, tem coisas que ainda, que na edição anterior já tinham acontecido e ainda não. Então a própria chegada da Odete Roitman foi atrasada pra cair no dia dos 60 anos da Globo. Então, né, assim, tem, acho que um ritmo aí importante. A gente vai falar do ritmo da novela, mas eu quero entrar na Raquel, já que a gente tá falando de honestidade. Gente, aquele diálogo dela com a Maria de Fátima, aquela primeira briga delas, que a Maria de Fátima fala pobre 298 vezes. Que cena mais maravilhosa, sério mesmo. Eu, assim, aqui em casa até hoje a gente não consegue mais falar pobre, agora a gente fala pobre! Porque a gente tá influenciado. Ela tá chata mesmo? Por que a gente tá vendo ela como chata? Eu acho que ela tá nesse lugar de rigidez, assim. Eu acho que isso que a gente enxerga ela como chata. E aí, pensando nessa questão, né, de mocinhas e como os personagens são trazidos atualmente, tanto em novelas quanto outros tipos de mídias, assim, eu acho que a gente cansa, e eu acho que talvez lá nos anos 80 não cansasse, mas acho que hoje causa um ranço quando os personagens são unilaterais. Quando ele só tem aquele aspecto, ele não vai... Quando o mocinho, a mocinha, não dá um deslize, não faz uma coisa aqui, ou também mostra uma certa sombra, porque eu acho que a gente foi compreendendo ao longo dos anos, né, e
que a gente não é só luz, todos nós somos luz e sombra, e a gente tem aspectos negativos. Eu acho que a gente, com o avanço da digitalização, a gente foi trazendo essas conversas até para o âmbito pessoal, né? De falar, nossa, ninguém é perfeito, todo mundo tem suas questões e tal. Isso precisa ser refletido no audiovisual que a gente consome, né? Na ficção. A gente também quer ver personagens que a gente se identifique, que eles sejam bons, mas que também tem uns certos aspectos que não são tão bons, e a gente consegue trazer ali uma certa dualidade, uma certa profundidade, assim. Eu acho que quando a Raquel fica só nesse lugar de ser a super certa, que traz esse discurso moralista, ela fica num lugar muito unilateral, que ninguém se identifica, porque tu vai dar um deslize, tu vai devolver o dinheiro, mas talvez tu pegue ali $10 mil, que nem o Ivan fez, sabe? Então, acho que tem, tipo, essa construção muito numa característica só, a gente acaba incomodado, assim. E aí eu lembro de 2 mocinhas de novela icônicas, que é a Nina, de... 100%. Desgraçada da cabeça totalmente. Exato. Avenida Brasil. Ela era mocinha, mas... De Avenida Brasil. Ela era mocinha, mas ela foi lá e torturou a Carminha até não poder mais. Foi lá, devolveu na mesma moeda. Então a gente viu, assim, ela não era aquele aspecto totalmente boazinha. É uma mocinha que devolve também, que vai, que se vinga, que faz coisas que não são vistas como super positivas. E eu lembro de outra mais antiga ainda, que eu não vou lembrar o nome da personagem, mas é a Malu Mader em Celebridade, que ela vai lá e dá uma surra na Cláudia Abreu. Eu lembro que naquela época, assim, essa foi uma novela que eu assisti, eu lembro que foi tipo assim, uma felicidade geral, vai lá, dá uma surra nela mesmo, assim. Então ela foi lá e trouxe um comportamento errado, digamos assim, mas que ela mostrou outro lado. Então eu acho que a Raquel, até agora, claro, né, pode ser que nos próximos... nessa próxima fase que a novela vai entrar, ela mostre um outro lado, mas esse lugar que ela tá sendo construída agora de só, e parece que é a única coisa que ela fala, parece que é a única coisa que ela traz, ela não entra em outros assuntos, em outros aspectos, essa questão parece que ela é construída apenas em cima disso, e aí a gente cansa muito, porque a gente não se identifica, né? Total. E eu vi que a Regina Duarte também era tida como chata, né? Isso não é uma coisa que mudou, assim. Acho que tem uma coisa que permaneceu. Talvez na época não com tanta consciência, não com tanta teoria, não com tanto estudo sobre o audiovisual brasileiro, já se percebesse isso no público. Essa unilateralidade que você brilhantemente identificou, assim. Talvez já se percebesse e por isso ela já fosse tida como uma personagem chata naquela época, né? Exatamente. Tá, eu queria falar agora da vilã, que... Assim, gente, qual é o molho de Odete Roitman? Tu fala sobre pilares que acabam tornando a personagem da Débora Bloch ainda mais admirada e icônica e diva, babilônica, apoteótica. Mesopotâmica. Mas eu também, por um lado, assim como vocês falam que, mas a personagem da Raquel também não era exatamente muito amada, assim. Mas eu também lembro de muitas outras vilãs que são até hoje adoradíssimas, sabe? Tipo, tanto é que no rolê da Globo ali de aniversário teve o encontro das vilãs que foi maravilhoso. Eu parei pra assistir esse momento, assim, porque era Nazaré Tedesco, a Flávia Alessandra com as joias da titia, a Carminha, sabe? Até a Joana Fonde, que fez a personagem lá, Perpétua, né, em Tieta, assim. Então, acho que a gente também sempre teve essa espécie de encantamento pela vilã, porque as vilãs são mais legais. Paola Bracho é sensacional pra falar de novela mexicana, sabe? Tipo, ninguém lembra da Paulina, lembra da Paola. Mas queria entender especificamente, assim, por que tá tão difícil odiar a Odete Roitman? Eu acho que as vilãs, muitas vezes, se elas são bem construídas, elas são magnéticas, a gente fica hipnotizado, o que ela vai fazer agora, quer se surpreender e quer acompanhar. E, normalmente, essas vilãs, né, elas são mulheres que agem, né, que elas muitas vezes vão contra o esperado que a sociedade tem de uma mulher talvez um pouco mais recatada, frágil, que aceita tudo que vem. Não, são mulheres que realmente
quebram esse estereótipo que é construído do feminino angelical, assim. E aí, pra mim, eu até falei na news sobre 3 aspectos. Eu acho que tem um deles que tem um peso maior que os outros e que eu acho que é muito significativo nessa nova versão, que é a questão da sexualidade, que é a Odete, ela é uma safada, no melhor sentido da palavra, e ela não tem vergonha nenhuma de ser uma safada, e ela vai lá, ela banca os desejos sexuais dela, ela chama os novinhos, ela vai lá, ela diz... Teve uma cena que eu fiquei assim, gente, que incrível, que ela tá lá, o novinho dorme lá com ela no hotel, no outro dia ela acorda, ela vê que o novinho ainda tá lá, ela vai pro banheiro e ela manda um áudio pra ele falando, a gente não tinha combinado que tu não ia dormir, que tu ia embora, o que tu ainda tá fazendo aqui? Pode sair. Então, eu acho que essa questão da sexualidade, lá nos anos 80, ela foi muito usada para trazer uma visão de que Odete era uma pervertida, era uma mulher que tinha essa coisa da luxúria, e isso era muito negativo, né? Então, a gente pensa, são mais de 35 anos atrás, então as mulheres não tinham essa liberdade sexual que elas têm hoje, então era um recurso de construir essa visão de maldade para Odete, e que hoje em dia, pelo contrário, é admirado, porque a gente gosta de ver esse tipo de mulher retratado, né? Eu fiquei pensando muito na Samantha de Sex and the City. Ela é a personagem mais magnética de Sex and the City, a gente gosta de ver ela na tela, a gente gosta de ver ela falando sobre aquilo, porque eu acho que ela representa um desejo reprimido feminino ali de agir de certa maneira, e ela vai contra os padrões, né? A gente vê muitos personagens homens que são assim, desde os anos 80 e antes, né? A gente vê o homem que é sexual, que tá com a novinha, que pega várias e não se compromete. Então, é um personagem que já é repetido, já é cansativo pra gente ver. Agora, as mulheres nesse papel, elas são muito raras na TV, assim. Então, a gente vê uma personagem brasileira numa novela que tá ali numa vibe meio Samantha, todo dia tá com um homem diferente, não quer se apegar, não quer nenhum relacionamento sério, quer realmente usar eles pra ter um prazer sexual. E uma mulher mais velha, que tá ali na casa dos 60 anos, sendo mostrada sexual na TV, é muito interessante, assim. Então, pra mim, esse aspecto da sexualidade, eu acho que ele é o central, assim, pra trazer esse carisma e esse apaixonamento que todos estamos pela Odete Roitman, assim. E aí eu acho que tem outros 2 aspectos que são um pouquinho menores, que é a questão dessa... esse individualismo e essa mentalidade do sucesso, né? A Odete Roitman é uma mulher que ela não mede esforços para conseguir o que ela quer. E ela age totalmente em benefício próprio, assim. Então ela não tá nem aí pra vontade dos filhos, o que eles precisam, as necessidades, ou das outras pessoas ao redor, né? Ela não tá nem aí se o Ivan tá apaixonado pela Raquel e por outra mulher, porque ela acha que o melhor pra ela é que tem alguém cuidando da filha dela, então ela vai lá fazer todos os matches para que isso aconteça. E aí, lá nos anos 80, talvez isso fosse uma coisa meio negativa. Mas a gente caminhou como sociedade para um lugar muito individualista, né? A gente tá todos nós estamos num momento que a gente age muito mais em benefício próprio do que em benefício coletivo. Então a gente olha ela fazendo aquilo e a gente... Tá, mas o que tem de errado? Ela tá fazendo o que ela importa, assim, ela é uma mulher de sucesso, ela conseguiu ganhar todo o dinheiro e crescer a empresa que ela herdou do marido, então ela tá lá bem, resolvendo seus próprios BO, sendo uma mulher independente, que faz as coisas. O que tem se ela tá deixando de lado a vontade dos outros? Ela tá fazendo o que ela precisa pra estar nesse lugar, né? Então a Odete, ela é essa self-made woman admirada, que tem toda uma história que hoje em dia a gente sabe que tá muito em alta e que as pessoas querem, que as pessoas admiram, que as pessoas vão atrás. E aí o terceiro aspecto que eu acho que é um pouco do que a gente falou, né, que faz as vilãs serem magnéticas e da gente gostar mais das vilões, porque as vilãs, elas geram entretenimento, ela vai lá, ela causa, ela vai confusão, ela vai ter uma coisa nova e absurda todos os dias, e a gente tá cada vez consumindo e querendo mais coisas. Então, ela vai lá, ela fala uma frase que vai gerar um meme, um comportamento que talvez seja controverso, que a gente vai brincar, vai discutir, vai zoar em cima, né? Então, ela acaba
elas são interessantes. Ela pode ser qualquer coisa, mas ela não é desinteressante. Então, ela tem assunto pra gerar em cima, que é uma coisa que a gente se importa muito atualmente. A gente quer pessoas que sejam faláveis, né? Então, não importa se tu tá tendo um comportamento um pouco controverso, se tu vai lá divulgar, trazendo de novo o assunto da CPI das bets, né? Não importa se tu tá fazendo teus influenciadores perder dinheiro, mas tu tá gerando memes engraçadinhos e assunto pra gente comentar. E a Odete é prato cheio pra isso, assim. Então, acho que esses 3 aspectos fazem com que a gente esteja amando a Odete, assim. E eu até tô muito curiosa pra saber se os roteiristas vão embarcar nessa e fazer uma vilã amada, ou se eles vão ali talvez salpicar algumas coisas para que a gente crie pelo menos um rancinho pela Odete nesses próximos capítulos aí. Eu fico pensando o que a Odete precisa fazer para se tornar odiada, sabe? Porque eu tenho muito essa memória e as entrevistas que falavam, nossa, porque a Beatriz Segal ela era ameaçada, porque as pessoas odiavam ela e ela era pior e tal. Tipo, o que ela vai precisar fazer para ser considerada, para dar essa virada de chave, assim, sabe? E aí também acho muito curioso de que tem esse lugar da mulher sendo a vilã, né? Não é um homem que é o vilão e que acho que é mais fácil você odiar uma mulher a partir de um deslize que ela comete, a partir de alguma coisa que ela faz, assim. Então, eu confesso que estou atenta e vou aguardar a Marina Mels me informar a respeito depois. Pronto. Tipo, agora a gente odeia a Odete, tá? Ela vai ter que me falar, assim. Não, gente, assim, quero, antes de tudo, depois dessa aula de Mônica, quero dizer que, assim, eu adoro a Odete. Tá tudo certo, acho que não tem problema gostar da A Odete. Marina me manda os memes. Ela me manda. Eu gosto. Ela é tudo, ela é tudo. Não é essa a questão, ela é muito maravilhosa, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que problematizar e talvez esse seja o papel dela, e eu acho que talvez aí o roteiro possa virar. Aí tem uma chave pro roteiro poder virar. Antes de tudo, quero comentar que conversei com a minha mãe. Porque eu só falo de Vale Tudo, né, gente? Eu tô assim completamente obcecada, então minha mãe, pobre coitada, foi mais uma das que eu levei pra essa cena. E aí fiquei conversando com a minha mãe e perguntei pra ela, tá, mãe, mas por que as pessoas odiavam tanto a Odete se agora as pessoas amam a Odete? E ela me trouxe algumas coisas que eu achei interessantes. Uma era o quanto era chocante e num momento de belas recatadas e do lar muito próximas à família, muito próximas à religiosidade cristã, ver essa mulher daquele jeito tão impiedosa, tão segura de si, era diferente do que é hoje. Assim, hoje a gente olha para ela com admiração. Na época não era esse sentimento. Então hoje a gente olha para ela, olha, ela era ia atrás dos objetivos dela, esse individualismo que a Mônica relatou. Na época isso não era tido como legal. Na época vivia-se uma euforia coletiva, de coletivamente nós conseguimos redemocratizar o Brasil. Então temos que pensar uns nos outros. Então acho que tem essa coisa. E a outra coisa que eu achei muito interessante, que a minha mãe comentou, é que ela não era irônica. Ela não era tão irônica quanto a Deborah Bloch é. E eu acho que esse toque do humor, por a Deborah Bloch ser uma atriz de comédia, assim, que tem muitos papéis de comédia, ele traz esse carisma pra ela de um outro lugar. Da geração de meme, né? Mas da ironia, assim, que é uma coisa que é muito cativante, né? Personagens irônicos são muito cativantes. Os grandes jargões do humor partem da ironia, né, de algum lugar. Então, eu acho que tem essa coisa dela ser uma atriz, da Deborah Bloch, do papel da atriz na interpretação, também ter que ser muito levado em conta nesse lance todo, além do momento que a gente vive. Eu amo, tá? Amo, acho ela incrível, tô completamente apaixonada, mas eu acho que tem uma questão problemática, aí você falou da CPI das bets, e aí eu acho que vou entrar nisso, que é o quanto a gente tá popularizando os absurdos que ela fala, porque a gente tá rindo deles. E o quanto a gente, que se vê num lugar de pessoas mais críticas, de pessoas que entendem a piada, tá indo por um caminho,
E um monte de gente absolutamente conservadora, absolutamente preconceituosa, está indo por outro caminho para adorá-la. E eu acho que é esse o problema. O problema é assim, eu amo o Marco Aurélio. Eu acho o Nero interpretando o Marco Aurélio uma das coisas mais legais da novela. Eu fico puta da cara quando tem um episódio que ele não aparece. Eu amo. Eu acho assim, a interpretação dele brilhante, a cena dele falando Proust para as buscas do filho dele é uma das coisas que eu mais... Eu já devo ter visto essa cena umas 900 vezes. Eu acho ela muito maravilhosa. E ele fala, olha aqui, ele tá procurando como criar suculentas de um jeito muito maravilhoso. Então assim, eu amo. Só que quando ele tem uma perspectiva absolutamente preconceituosa em relação ao casamento da irmã com outra mulher, a gente acha engraçado porque a gente tá dizendo assim, meu Deus, olha que homem retrógrado, como é que pode 2025, que absurdo. Mas tem um outro lado, tem outras pessoas que estão gostando dele porque concordam. Entende? Então eu acho que, ao mesmo tempo que a gente pode amar, tem que amar, tá tudo certo amar o Odete Roitman, a gente tá caindo no conto da Virgínia, em alguns momentos, em alguns lugares. A gente tá popularizando coisas, tipo, quando a gente xinga a Virgínia na CPI, e todo mundo viu, e todo mundo, né, enfim, absurdo, uma coisa ridícula. A gente tá dando palco pra ela. Entende? Então eu acho que a Odete, pra mim, mora muito nesse lugar do... Acho muito legal que a gente fale da sexualidade dela, que a gente faça memes dela como essa grande loba. Acho incrível. Acho incrível que a gente fale dela como essa mulher irônica, como essa mulher segura de si. Mas eu acho que tem um perigo aí de leitura e de compartilhamento de perspectiva de mundo que a gente não tá sabendo ler. E que aí eu acho que mora o grande problema da popularização da personagem dela. De que eu já vi pessoas comentando, porque eu só falo de Vale Tudo, né? Então, fila do mercado e tal, não sei o quê. Mas você viu que ela tá lá falando que não tem problema, que morar no Brasil é mesmo uma merda. Eu concordo com ela, morar no Brasil é realmente uma merda. Calma, sabe? Então, pra mim, a Odete me pega um pouco aí, e eu acho que aí o perigo da gente estar transformando ela numa heroína. Ela não é uma heroína, ela é uma cretina, ela é uma filha da mãe, ela é uma preconceituosa nojenta, e ela também é uma loba, e ela também é legal, que aí mora essa riqueza de camadas da vilã que faz ela ser tão adorável, assim. Mas a minha grande questão é essa, é que eu acho que a gente tá gostando dela porque a gente acha absurdo, e tem muita gente gostando dela porque concorda. E aí eu acho que é o grande lance. E eu acho que esse é um grande dilema que a gente vive atualmente, né? De muitas vezes pessoas que são muito absurdas, fazem coisas absurdas, estão ficando cada vez mais populares, né? Então eu acho que é um dilema que ele transcende a Odete, né? E eu acho que ele tá muito nesse lugar dos influenciadores e toda essa exposição, né, de muita gente que vai ficando cada vez mais famosa por fazer cada vez mais absurdos. Então, acho que é um aspecto que ele realmente, ele é um sintoma de uma coisa macro que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Por isso que eu acho assustador, sabe? Eu acho lindo que a gente ache ela maravilhosa com seus boys novinhos e pedindo pra eles servirem numa vibe me serve vadia, assim, eu acho maravilhoso. Tudo isso lindo, ela de lingerie, belíssima, com 60 anos na TV, tudo isso é lindo. Mas não dá pra gente, por causa disso, esquecer que, cara, foda demais, sabe? Foda demais ela ser uma pessoa que olha pro filho dela e fala, você vai ficar nesse país chinfrim? Você vai ficar nessa merda desse país, tipo, sabe? Coisas que a gente aprendeu que não é assim. E que talvez, eu acho que naquela época isso também contribuía muito para que ela fosse tão odiada. Se vivia um momento de muito orgulho do Brasil. Se vivia um momento de que, cara, a gente vai reconstruir essa porra, a gente tá pegando de volta, sabe? De a galera pintando cara de verde e amarelo. Cara, a gente escreveu uma Constituição, agora a gente tem uma Constituição. Uma outra perspectiva de país, e que eu acho que, de novo, agora tem muita gente que concorda com ela de novo. Agora tem muita gente que concorda com o Marco Aurélio, e eu vi uma discussão na internet outro dia que era a cena final do Marco Aurélio é ele dando uma banana pro Brasil, né? Um dos grandes finais conhecidos da novela. Cabe.
sabe? Manuela Dias vai nos dizer. Exatamente. Então, eu acho que tem várias camadas, assim, da Odete, que me incomodam o quanto as pessoas estão apaixonadas por ela, porque me parece que a paixão é pelo meme. E faz sentido que a paixão seja pelo meme, tá tudo bem. Eu também sou apaixonada pelo meme. Mas se for um meme sobre sexualidade, se for um meme sobre os garotinhos que ela pega, se for um meme... Mas assim, não dá pra gente, como pessoas progressistas, achar normal a gente ficar compartilhando uma pessoa falando absurdos e partindo do pressuposto que todo mundo vai entender que aquilo é um absurdo. Porque não vai. Sabe? Então é nesse lugar que ela me incomoda. Eu acho que ela tem muitas coisas legais, mas tem muitos perigos, assim, acho que a Odete representa um perigo muito grande. Eu fico pensando que, assim, se fizeram um Instagram da Fátima, e se fizesse um Instagram da Odete? Ia bombar? Com as coisas que ela fala, com os absurdos que ela fala. Oh, sem dúvida. Entende? Os grupos de Telegram aí da galera conservadora iam bombar, porque eles acreditam naquilo, tipo, sabe, o que pra gente é um grande kkk, gente, pra eles não é. Então não dá pra gente, sabe? Enfim, é isso. Eu tava lembrando de que nessas de pessoas que falam absurdos e ganham palco, o Brasil elegeu um presidente uns anos atrás, né? Então, assim... Exatamente, que começou no kkk, entendeu? Que começou no meme, que começou no kkk. No CQC, começou com a própria imprensa dando palco e virou no que virou, né? Mas, enfim, eu não vou falar o nome. Mas, pra gente encaminhar pro final, porque antes que o Bruno mate a gente... será que a partir de tudo isso, dá pra gente definir qual é o critério, assim, hoje em dia, como você escreveu brilhantemente na tua news, a gente consegue definir quem é mal e quem é bom na nossa sociedade hoje? Olha, eu não tenho essa resposta, tá? Se vocês tiverem, eu agradeço. E eu juro que eu fiquei tentando lembrar algum personagem, assim, tanto não só de novela, mas de outras obras de ficção, assim, que seja odiado nos últimos anos, de tipo assim, nossa, eu odeio ele é um absurdo, assim, eu não consegui lembrar de ninguém, porque eu acho que essas camadas e essas profundidades e esses dois lados vão fazendo que a gente vai se identificando com alguma parte, assim. Então, alguma parte a gente salva da maioria dos personagens que são os vilões. E aí a gente fica ali, tipo, mas tem esse outro aspecto, tem esse outro, assim. Então, acho que a gente fica ali, de certa maneira, não consegue ter um ódio total por um personagem. E eu fiquei me perguntando, assim, será que hoje em dia uma obra de ficção consegue construir um personagem que seja 100% odiado, assim, pela opinião pública, de que realmente saia matérias em todos os lugares e que a gente odeie ele? Eu acho que os personagens que acabam caindo num lugar de menos popularidade são os personagens mais sem graça, são os personagens que a gente não engaja, que a gente acha meio qualquer coisa, assim, talvez o Ivan nessa versão, ele tá ali meio chato, não fala meio em cima do muro, e meio blasé, e meio ele qualquer coisa, e a gente deixa eles no lugar da insignificância, a gente nem se presta a odiar ele, porque ele é tão sem gracinha que a gente vai deixar nesse lugar. Então acho que os personagens hoje em dia, a gente, ao invés do ódio que talvez a gente depositasse nos personagens alguns anos atrás, a gente deposita essa indiferença. E aí eles ficam num lugar meio ostracismo ali, de ninguém fala sobre eles, porque eles não importam. E aí os personagens que a gente sente amor e ódio ao mesmo tempo, a gente coloca num lugar de maior foco. Mas não porque a gente odeia, mas porque a gente se identifica, odeia um pouco, mas também ama e vai criando essa relação ambivalente com eles, né? Ai, gente, tô tão realizada. Ai, nossa mesa... Bruno, não corta isso. Corta sim! Vai, não começa corta, a mesa de bar. Não vai cortar não, Bruno. Que palhaçada. Ai, gente, a nossa mesa de bar, então, é aquele momento em que a gente também fala de novelas, fala de séries, fala de livros, de tudo que a gente tá amando por aí, fofocas, etc. Mas eu quero te lembrar que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês, você contribui com
com a gente, tem acesso ao nosso Clube do Livro, que tem encontro no dia 10 de junho pra gente falar sobre o livro Nós, da Tamara Klink. Tem acesso ao nosso grupão de fofocas e dependendo da categoria também tem direito a alguns presentes. Você ganha informações exclusivas. Marina hoje estava compartilhando várias coisas lá na surdina, assim. As nossas apoiadoras merecem. Segue a gente. Aliás, as informações que eu já compartilhei agora já foi. Então vai lá no Madonas da P toda no Instagram também. Se você tá no Spotify, segue a gente. Se você tá no YouTube, segue a gente. Aliás, conta pra gente se você tá vendo no YouTube, porque a gente descobriu outro dia que tem gente que vê no YouTube e tá feliz que a gente tá botando episódio lá. Não tô entendendo nada. Que a gente achou que o YouTube tava lá só porque tava. Então, por favor, conte pra gente se você vê no YouTube também. E fica com a gente em todas as plataformas que a gente está. Mônica, vai lá, 2 dicas do que você anda lendo, vendo, ouvindo. Então, a minha primeira dica, eu assisti na semana passada esse filme e ele é muito relacionado com Vale Tudo, assim, eu saí do cinema e fiquei, meu Deus, tem muitas pautas muito em comum, assim, que é o filme Uma Família Normal. Ele é um filme coreano, estreou aqui no Brasil agora há pouco tempo, e são 2 irmãos, que um deles é médico e o outro é advogado, e eles têm éticas de trabalho muito diferentes. E aí eles se veem numa situação que eles estão próximos ali, numa relação de trabalho, mas também acontece uma questão com os filhos deles, que aí eles se veem, que acontece numa... Vou falar de novo, peraí. É um filme coreano, que são 2 irmãos, um é médico e o outro é advogado, e eles possuem éticas de trabalho que são muito diferentes. E aí eles se veem envolvidos em uma situação de trabalho que coloca essa ética deles ali no jogo, mas eles também se veem em outra situação que os filhos deles fazem em conjunto, e aí eles precisam agir sobre aquela situação. E aí essas éticas deles vão entrando em conflito, vão entrando em xeque, eles ficam tentando entender como é que eles vão resolver aquela situação em conjunto, assim. Então, essa questão da ética, da honestidade, e acho que ele fala muito também sobre privilégios no contexto, então acho que ele é muito contemporâneo, ele fala muito sobre questões atuais, assim, da sociedade, e como é que, em certos cenários, essa questão do que é certo, do que é errado, do que a gente vai fazendo, a gente vai resolvendo, assim. Então, ele tá no cinema atualmente. É muito bom o filme, então recomendo muito. Acho que tem muito a ver com essa pauta aí que a gente tá discutindo. E aí a outra dica que eu vou trazer foi a peça que eu também assisti semana passada, que é uma peça que não tem a ver com o assunto, mas é uma peça que se chama O Céu da Língua, feita pelo Gregório do Vivier. E é uma peça que ele fala sobre esse prazer de brincar com as palavras e os sentidos dela. Eu fiquei muito hipnotizada, assim, eu saí com dor na bochecha de tanto rir, mas ela nos faz pensar, ela é bonita, ela reflete, ela fala sobre a beleza das construções que a gente faz através da linguagem, da língua portuguesa, assim. Então ela é muito linda. Ela tá em cartaz aqui em São Paulo agora, mas eu acho que ela vai para outras cidades do Brasil, assim. Então quem estiver assistindo de outros lugares e conseguir ver, recomendo muito, porque é muito legal. E vou fazer uma terceira dica, que vou fazer um auto-merchan da minha news. Sim, por favor. Então, quem quiser seguir é ferve.substack.com. E aí eu tento quinzenalmente trazer assuntos, debater os assuntos que estão mais em alta no momento e refletir, né, das motivações que a gente tem, por que a gente está nesse lugar, o que aconteceu, o que isso transmite e aspectos que estão por trás do que está acontecendo no mundo atualmente. E é isso. Maravilhosa, assinem. Tá, então, tentei ver Gregório do Vivier esse fim de semana em São Paulo. Impossível, esgotadíssimo. Até 4 da tarde tava esgotado, meia-noite esgotado, assim, um desespero. Mas, pra quem vai a São Paulo nos próximos dias aí, eu quero sugerir que se você ainda não foi, vá no Zebra, que é o bar da Nelly Pereira. Minha diva, minha musa, a bartender mais incrível que eu já tive a honra de conhecer. Eu não conheci o Zebra, fui nesse fim de semana, bebi os melhores drinks que eu já bebi na minha vida, de muito longe, mas muito longe, incríveis, muito maravilhosos. O herbário dela, a forma como ela se movimenta no bar é muito linda. Enfim, sou completamente apaixonada. Se você não tem planos ou não tem aí programações pra ir a São Paulo, siga a Nelly Pereira nas redes sociais, ela posta lá o Domingão do Balcão, em que ela fala um pouco, ensina um pouco sobre
sobre bares e bebidas. O livro dela, Da Boutique ao Boteco, também é muito maravilhoso. Fala da diversidade brasileira através das garrafadas, né? Das coisas que a gente tem tão interessantes em cada canto do Brasil. Ela é um espetáculo. Então, se você ainda não conhece a Nelly Pereira, se você tem planos de ir a São Paulo, vá ao Zebra. E a minha segunda dica, uma das coisas que eu fiz em São Paulo esse fim de semana foi ir no Universa Talks, um evento do Universa que teve várias mesas muito incríveis. Eles estão subindo os vídeos lá no YouTube de Universa, youtube.com/universawall, e eu quero te, assim, quase que pedir, por favor, se você tiver 10 minutos do seu dia, vai lá assistir a fala da Giovanna Eliodoro, da Trans Preta. É uma coisa das mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. Foi impossível não chorar. Ela foi aplaudida de pé muito merecidamente. Ela contou sobre o adoecimento e o Alzheimer da avó. E a avó é um tema sensível nesse podcast, inclusive. Então, faça isso. É belíssimo. Acho que tem tudo a ver com o livro do Marcelo Rubens Paiva, o Ainda Estou Aqui, que também tem essa relação com essas doenças degenerativas e que interferem muito na nossa memória. É belíssimo. Sigam a Giovanna se vocês não conhecem também. É Trans Preta, o Instagram dela. Ela fala sobre questões de gênero, sobre questões de raça. Mas esse talk especificamente, assim, se eu já a admirava, eu me tornei uma fã de carteirinha, assim, porque foi muito bonita a fala dela. Você, amiga? Ai, que lindo. Bom, eu vou recomendar Homem com H, que tá em cartaz nos cinemas. Eu fui ver, é muito bonito. Que filme, nossa, assim, ó. O Jesuíta, meu Deus, assim, meu Deus, o que ele está fazendo neste papel, assim, é impressionante. A expressão corporal dele, assim, gente, ele baixou o Ney. Ele baixou o Ney, assim, é absurdo, é um negócio espetacular. As cenas são belíssimas, e eu acho muito bonito que a gente esteja conseguindo homenagear o Ney em vida, assim, sabe? Tipo, prestar essa homenagem para esta pessoa que é absolutamente ousada, criativa, intensa, apaixonante, assim, tu sai assim, tipo, meu Deus, como este homem é apaixonante demais. Leonino, né? Leonino, divo. E aí, quero recomendar também a 4ª temporada de Hacks, que acho que tá acabando, inclusive. A gente sempre fala de Hacks aqui no Donas, a gente enche o saco de vocês pra assistir. Eu amo, assim, eu acho que fico pensando muito sobre esse aspecto de que eu acho que em Hacks, a Deborah Vance, né, que é a personagem principal, ela é quase que o Don Draper, assim, ela é quase que um Tony Soprano, é esse personagem que você odeia, mas você ama, porque ela é cheia de nuances, e ao mesmo tempo que ela é uma grande cretina, ela também é maravilhosa, ela é genial, ela também tem as inseguranças dela, sendo uma diva da comédia e tal. Então, muito bonito. Eu recomendo que vocês, se você nunca assistiu Hacks, vai lá desde a 1ª temporada, mas essa 4ª temporada tá bem gostosa também de assistir. É delícia, é uma mulher envelhecendo feliz também, né? Envelhecendo com suas questões. E muito bom. Maravilhosa. Eu amo Hacks. Muito bom. Nós amamos você, Mônica. Por favor, volte. Ai, a gente adorou. Cara, a gente não falou de Maria de Fátima. A gente não falou de Solange. Meu Deus, né? A gente não falou de Renato. Assim, eu acho que a gente Como é que é o nome do Humberto Carrão na novela? Afonso Reutemann. Eu acho que a gente tem que esperar ver o que vai acontecer os próximos e gravar mais um falando de todos esses personagens. Perto do final da novela, a gente grava outro. A gente vê quem tá mais odiado, quem tá mais amado. Eu tava querendo aqui fazer um spin-off, tipo, vamos falar de toda semana? Porque eu tô muito viciada, gente, horrível. Enfim, obrigada, Mônica. Vamos voltar a falar sobre isso e já sabemos que você é de casa, então quando quiser falar de alguma coisa, já manda mensagem pra gente. Nossa, muito, muito obrigada pelo convite. Eu amei o papo, foi muito legal, assim, muito feliz de estar aqui participando. Arrasaram. Vamos continuar no fã-clube da Odete, tá? Mas com parcimônia. Vou continuar. Beijo, gente. Até semana que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.